Começa agora mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Construção civil supera dificuldades na pandemia e gera novos postos de trabalho. TRT de Goiás cumpre meta 9 do CNJ. E no bloco de entrevistas, o advogado Cláudio Dias fala sobre a validade jurídica do contrato de trabalho assinado digitalmente. O Hora Extra está no ar. O TRT de Goiás cumpriu em 2020 a meta 9 do CNJ, que trata da internalização da Agenda 2030 nas atividades do tribunal. A ideia é contribuir para o crescimento econômico, inclusivo e sustentável e promover o trabalho decente. Veja os detalhes na matéria a seguir. Promover a integração da Agenda 2030 da ONU nas atividades do Poder Judiciário brasileiro. Essa é a meta 9, instituída em 2020 pelo Conselho Nacional de Justiça. Para cumpri-la, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, com sede em Goiânia, Goiás, escolheu o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico. Foi elaborado um plano de ação composto por 3 eixos. O primeiro tratou de verificar o acervo de processos trabalhistas referentes a acidentes de trabalho. Foi elaborado um painel inteligente que demonstra o saldo mensal de processos pendentes e, de forma cumulativa, de processos solucionados e casos novos. É possível também visualizar por litigante e por abrangência geográfica. O segundo eixo tratou da priorização do julgamento de ações relativas a acidentes de trabalho. No primeiro grau, foi feita recomendação por meio das correições ordinárias. Já no segundo grau, foi encaminhado ofício circular da presidência do tribunal aos desembargadores. Para dar pleno cumprimento à meta 9, o tribunal investiu também na prevenção de acidentes de trabalho por meio do projeto Café Seguro. Coordenado pelo Comitê Regional do Programa Trabalho Seguro, o projeto tem por objetivo visitar empresas de médio e grande porte, levando informações, palestras e conhecendo de perto a realidade de empregados e empregadores. Em 2020, foram realizadas 2 edições do Café Seguro. A primeira na empresa Ita Transportes, com sede em Goiânia. Mais de 300 trabalhadores participaram da ação. A segunda, na empresa Cifarma Farmacêutica, sediada em Anápolis, 3ª maior cidade do estado de Goiás. Vale ressaltar que o projeto Café Seguro passou a integrar o portal CNJ de Boas Práticas, sendo exemplo de iniciativa para tornar ainda mais eficientes os serviços prestados pela Justiça. Dessa forma, o Tribunal vem cumprindo a meta 9, promovendo a integração da Agenda 2030 em suas atividades. Resultado do esforço de magistrados, servidores e todos aqueles que fazem o TRT da 18ª Região. A construção civil foi o setor que mais contratou durante a pandemia. Na contramão da crise econômica, o setor gerou milhares de empregos, tanto no Brasil quanto em Goiás. Confira. O ajudante de armador, Ronês Borges de Souza, é um dos 130 funcionários contratados para trabalhar na construção de um grande empreendimento em Goiânia. A obra está a todo vapor em plena pandemia, assim como tantas outras espalhadas pelo Brasil. Trabalhadores do segmento comemoram o fato de estarem empregados em tempos tão difíceis. Eu estava já uns 8 meses empregado, né, e consegui entrar aqui nessa empresa, estou muito feliz, de onde eu tiro meu sustento, né, junto com meus amigos aqui. Graças a Deus muitas pessoas estão conseguindo emprego aqui, né, um campo grande a obra, né, uma obra grande, contratando várias pessoas. Então, para mim é uma grande satisfação, não só por mim, mas pelos meus amigos. O engenheiro Leonardo Menezes, coordenador da obra, afirma que a situação deve melhorar ainda mais até o fim do ano. Mais do que ter se mantido firme na pandemia, a construção civil ganhou ainda mais força.
Esse ano, no momento, a gente está com 130 colaboradores, com uma previsão de finalizar o ano com admissão para a gente completar 250 funcionários. Então, o momento nosso da construção civil é muito bom, principalmente se a gente fizer um comparativo com o restante das atividades. E não é exagero dizer que o segmento passou por cima das dificuldades da pandemia. Somente no ano passado, 157 mil funcionários foram contratados para o setor em todo o Brasil. E nesse ano a expectativa é que surjam mais 200 mil vagas. O engenheiro aponta alguns motivos que explicam o sucesso do setor. Eu acredito que essa questão hoje de investimento, com os juros baixos, está propiciando uma possibilidade do investidor investir no imóvel, que é um investimento seguro, Então eu acho que é nessa linha. O economista Luiz Carlos Marques Ongarato fala com detalhes sobre o bom momento da construção civil. Bom, se a gente for analisar o início da pandemia, mais de um ano atrás aqui no Brasil, as pessoas começaram a ficar mais tempo em casa, trocaram os seus escritórios pelo home office. E isso trouxe um olhar para dentro da casa. A casa já não atendia àquela necessidade de ficar com os filhos, trabalhar, ainda ter todo aquele conforto que é necessário. Então, nesse primeiro momento, a construção civil, apesar de estar momentaneamente parada até ter os primeiros protocolos de segurança, as pessoas tiveram essa demanda de mudar de casa ou de reformar a sua casa. Um outro fator importante é que os investimentos dentro da área da construção civil, eles são de médio e longo prazo. Então, independentemente da expectativa momentânea atual, a realidade atual, é muito importante a gente olhar para o futuro. No próximo bloco, o advogado Cláudio Dias fala sobre a validade jurídica e a segurança dos contratos de trabalho assinados digitalmente. Não perca, não sai daí. Nos últimos anos, o avanço da tecnologia levou a um aumento no uso da internet por indivíduos e empresas. Isso tem permitido que muitos procedimentos sejam realizados sem sair de casa. As relações de trabalho também sofreram as consequências desse avanço e hoje, empregadores e trabalhadores se comunicam cada vez mais por meios digitais e cada vez menos pelos métodos tradicionais. O contrato de trabalho, por exemplo, pode ser assinado digitalmente hoje. E para falar sobre esse assunto, nosso convidado é o advogado Cláudio Dias. Seja bem-vindo à Hora Extra, doutor Cláudio. Olá, Fabiola. Olá a todos que assistem o programa Hora Extra. Iremos tratar de um assunto tão importante que traz modernidade aos contratos de trabalho. E eu quero crer que teremos um debate e uma conversa muito boa, porque esse assunto é inovador e já faz parte da realidade, tanto de trabalhadores quanto de empresas. Inclusive um assunto sugerido por você, gostei muito também. Doutor Cláudio, a pandemia acelerou a cultura digital nas relações de trabalho, que podem ser validadas eletronicamente agora, ou seja, a possibilidade de assinar um contrato de trabalho por meio digital é realidade hoje? Fabiola, a realidade ela é tão palpável que nós tivemos com a Lei 13.874, já em 2019, a alteração do artigo 14 da CLT. E vejam vocês, o artigo 14 é o que trata da carteira de trabalho. Esse artigo teve uma modificação substancial. Por quê? Porque agora nós deixamos de ter como padrão a carteira de trabalho física e passamos a ter como padrão a carteira de trabalho digital. E aí entra a inovação da assinatura, porque ao invés do empregador assinar a carteira agora, como era no passado, vamos dizer assim, pelo meio físico, anotando ali os dados do contrato de trabalho, a remuneração, enfim, as características, isso agora é feito por meio eletrônico. E ele, através do portal adequado, faz as inserções, o que é, de fato, uma modernidade e uma realidade que já atinge os contratos de trabalho.
Por outro lado, doutor Cláudio, como tudo é muito novo, há os que questionam a validade jurídica, a segurança e a garantia da identidade dos contratantes. Ou seja, um contrato de trabalho assinado por via digital tem validade jurídica? Essa é uma pergunta bem interessante e eu creio que vai esclarecer a todos que participam, né, os atores do contrato de trabalho, empregados e empregadores. Ora, a assinatura feita no ambiente eletrônico de um contrato de trabalho, ela tem validade jurídica. Nós temos que fazer uma lembrança do Código Civil de 2002, no artigo 219. Tem essa previsão. É um ato de disposição de vontade. Foi a parte que praticou, tem validade jurídica. Mas avançando um pouco mais, o que a gente observa é a pessoa nos pergunta, muitas vezes o empresário, como eu procedo para ter esta segurança? Ora, você tem que assinar digitalmente esse contrato e no Brasil nós temos 3 formas de assinaturas eletrônicas. A assinatura simples, avançada e a também conhecida como certificação digital, que é também chamada de qualificada. Essas assinaturas foram dadas pela Lei 14.063 de 2020. Então, opta o empregador por proceder com uma dessas formas de assinatura, certo? E eu lembro aqui a importância do uso da assinatura qualificada. Se você utilizar o certificado digital, presume-se válida aquela assinatura. Então, você que vai fazer contrato de trabalho pelo meio digital, e essa é uma realidade, eu sugiro que você opte por essa ferramenta. Se você não tiver, pode acessar um portal de assinatura, proceder à assinatura, o contrato terá validade jurídica, que não vai ter é apenas a presunção, e as partes poderão ficar tranquilas com relação ao que foi contratado. Ok, doutor Cláudio, nós vamos agora para a pergunta da advogada Simone Calil, que questiona a incidência de fraudes nesse meio digital. Vamos lá? Olá, doutor Cláudio. A empresa teria como se garantir também ao trabalhador a privacidade dos contratantes? E também esse tipo de contrato digital de trabalho, ele estaria sujeito a fraudes ou não? E no caso do contrato digital, as empresas teriam que investir mais em segurança dos dados? Olá, Simone. Fico agradecido pela sua pergunta. Veja, o contrato de trabalho, ele é uma ferramenta digital agora que estará de posse do empregador. É o empregador que fará os lançamentos da admissão, da demissão, da remuneração, da função ali na carteira de trabalho digital. É óbvio que nós temos que ter todo o cuidado, porque a internet tem as suas características de insegurança. Então, a contratação de antivírus, a contratação do que se diz no mundo do meio digital, dos firewalls, é importante. A empresa deve se resguardar, não fazer acesso de qualquer máquina, não fazer essas anotações em qualquer ambiente, ou seja, trabalhar de maneira adequada no ambiente da internet. E eu lembro, essa forma de trabalho vai fazer com que as anotações que o empregador fez na carteira não sofram nenhum tipo de alteração. Lembrando também que o portal com o qual você acessa, onde está a carteira de trabalho, também é protegido por iniciativa do governo federal. Penso eu que nós estamos falando de um tema novo, mas que as empresas têm que ter o devido cuidado, sob pena de amanhã poderem ser surpreendidas com alguma modificação nesses ambientes, o que ainda não foi percebido ou identificado. E outra coisa, né? O contrato físico pode estar sujeito, como está realmente, muito mais a fraudes do que o contrato digital, né? Que nós temos todo o arcabouço tecnológico para nos proteger, né, doutor Cláudio? É verdade. Veja, quando o contrato de trabalho está no ambiente digital, ele tem uma série de camadas de proteção. Primeiro, identifica-se quem acessa. Segundo, nós temos os registros de tudo que foi feito ali dentro e o que chamamos no meio do direito digital dos logs, ou seja, temos evidências de quem foi que fez aqueles procedimentos. Isso traz ainda mais segurança. Além do que, a assinatura realizada, ela torna válida a relação.
E se amanhã houver qualquer questionamento, a exemplo, um empregado comparece perante a justiça dizendo: olha, eu não trabalhei para essa empresa. Será possível fazer uma perícia digital e identificar quem fez essa anotação desse contrato de trabalho. Ok, doutor Cláudio, nós vamos agora para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando com o advogado Cláudio Dias sobre a validade do contrato de trabalho assinado digitalmente. Não sai daí, voltamos já. O Hora Extra está de volta. Hoje estamos conversando com o advogado Cláudio Dias sobre a validade jurídica, a segurança jurídica do contrato de trabalho assinado digitalmente. Doutor Cláudio, a LGPD, Lei de Proteção de Dados, a Lei Geral de Proteção de Dados, como é que ela entra nesse contexto aí do contrato digital? Veja bem, Fabíola, essa é uma pergunta importante, porque nós tivemos, em meio ao início da pandemia e todos os acontecimentos de, vamos dizer assim, uma movimentação, principalmente para os ambientes de home office, teletrabalho, nós tivemos aí a Lei Geral de Proteção de Dados. O que deve ter cuidado? Tanto o empregado quanto o empregador, eles devem tomar cuidado com o fornecimento de dados pessoais, e o empregador mais ainda, porque ele armazena esses dados pessoais. Então, você, empregador, você tem que ter o cuidado de tratar esse dado pessoal, saber aonde vai ser armazenado, porque você está fazendo uma receptividade de um dado que não é seu, ele é um dado pessoal e muitas vezes até mesmo um dado pessoal sensível. Portanto, a LGPD tem uma interferência direta nesse tipo de atividade. Não que não tenha com relação aos contratos físicos, tem também, mas com relação aos contratos digitais, que agora estão mais próximos de quem manipula eles, o empregador deve saber aonde vai armazenar, saber qual é o servidor que está armazenado, saber as devidas proteções e não permitir que esses dados vazem a terceiros ou forneça eles para terceiros, porque aí sim teríamos uma infração à lei e as multas e penalidades são pesadas. Doutor Cláudio, muita gente deve estar se perguntando, existe diferença entre contrato digital e contrato eletrônico? Olha, essa é uma importante pergunta e um importante questionamento que deve ser feito por todos aqueles que trabalham com os contratos de trabalho. Contrato digital, vamos chamar de gênero, e contrato eletrônico, vamos chamar de espécie. O que acontece é que o pessoal, às vezes, está enfrentando esse tema e tendo muita dificuldade de entender se um contrato de trabalho que sobe-se em um portal de assinatura e é assinado tanto por empregado quanto por empregador, se ele teria validade jurídica. Olha, esse contrato, que nós o chamamos de contrato eletrônico, tem plena validade jurídica. Se ele foi assinado pelas partes, o objeto é lícito, tem forma não defesa em lei, ou seja, é um contrato de trabalho de uma atividade lícita, tem validade jurídica e tem eficácia. Agora, quando a gente fala de contratos digitais, a gente está relacionando ele mais ao tipo de assinatura, que seria aquela assinatura com certificado digital, que é chamado pela lei hoje de assinatura qualificada. Esse traria uma segurança maior das assinaturas. Por quê? Por conta do princípio do não repúdio. Esse princípio garante que aquele que assinou o contrato, ele não pode vir a dizer que não foi ele. E essa característica é que traz a elementar desse contrato digital. Mas quero deixar todos tranquilos, seja pela assinatura qualificada, com certificado digital, seja em um portal de assinatura com assinatura simples, o contrato de trabalho assinado digitalmente tem validade jurídica e vocês podem trabalhar por esse meio. Doutor Cláudio, o distrato também pode ser feito eletronicamente, uma vez tendo sido assinado o contrato de trabalho digital? Veja, o contrato de trabalho, se ele foi assinado digitalmente ou até mesmo fisicamente, o distrato é admitido pela via eletrônica. O empregador poderá enviar assinado eletronicamente
seja pela assinatura simples ou seja com certificado digital, esse distrato para o empregado, certo? E após o empregado receber, ele vai proceder com a assinatura. O que muitos questionam é, mas o empregado muitas vezes não tem um certificado digital, ele é uma pessoa hipossuficiente, ele não tem condição. Ele poderá acessar um portal, certo? O empregador geralmente disponibiliza esse portal e lá no portal de assinaturas fazer a assinatura normalmente em um ambiente eletrônico. Então, tanto o contrato de trabalho quanto o distrato podem ser assinados digitalmente, terão eficácia jurídica, inclusive perante a justiça. O que nós temos que observar é se foi o empregador que assinou o distrato e se foi o empregado da outra parte que também assinou. Isso é que é importante, isso é que traz para essa forma de celebração de um rompimento contratual a eficácia deste instrumento. Doutor Cláudio, a CTPS sendo digital facilita essa assinatura desse contrato de trabalho digital ou não tem nada a ver isso? Olha, eu penso que facilita demais. A CTPS digital ela está no portal GovBR atualmente, que é um portal que o governo federal tem tentado universalizar todos os serviços públicos em um único portal. Facilita por quê? Porque ali o empregador ele vai poder ter facilidade em identificar a carteira de trabalho. Lembre-se, o empregado tem um prazo para fornecer a carteira de trabalho para o empregador segundo a CLT. E agora, ao chegar na sua contratação, essa carteira já vai estar disponível. Veja como o ambiente eletrônico ele favorece a relação de emprego. Por quê? Porque agora o acesso está mais fácil, esse acesso é imediato e o empregador já poderá celebrar o contrato de trabalho, fazer as devidas anotações nesse ambiente digital. O que eu digo, evita e muito o trabalho daquela questão manual de se receber carteira, devolver carteira, fazer recibos, enfim, ter uma operação em cima de um documento físico. Ok, doutor Cláudio, uma última perguntinha. O investimento em tecnologia pode ser alto e muitas empresas ainda resistem, a essa mudança de cultura. O que elas podem fazer para melhor se adaptar a esse novo normal? Olha, eu creio que o que mais devem as empresas fazer é entrar nesse ambiente digital, conhecer esse ambiente digital. Eu falo muito que as pessoas ainda têm um preconceito com os ambientes digitais. Isso parece um paradigma, mas não é. Empregadores ainda têm dificuldade de fazer o uso desses ambientes digitais. O que eu oriento faça acessos, conheça esses ambientes, conheça portais de assinaturas que lhe vão te dar segurança de você colocar informações dos seus trabalhadores para serem assinadas. Tenha, no mínimo, orientações de tecnologia da informação. Hoje, nós sabemos, cada vez mais os ambientes digitais fazem parte da vida das empresas e dos empregados. Então, eu creio que esse investimento ele não é um investimento muito alto, ele é um investimento possível e acessível e que os empregadores devem começar a despertar o interesse, porque amanhã, digo claramente, as relações cada vez mais estarão inseridas nesse mundo digital, inseridas nos ambientes eletrônicos e aqueles que não caminharem com essa evolução tecnológica certamente podem ficar para trás. Com certeza. Dr. Cláudio, muito obrigada pelos importantes esclarecimentos aqui hoje sobre o assunto. Eu que agradeço, Fabíola, agradeço a Hora Extra, agradeço ao Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Tenho a felicidade de colaborar com vocês e sempre fico à disposição. Se quiserem conversar sobre o tema, eu quero me colocar à disposição da sociedade, à disposição do TRT 18 e à disposição de todos vocês, servidores da Justiça do Trabalho e advogados que nos assistem. Bom, Hora Extra fica por aqui. Agradecemos a presença do Dr. Cláudio Dias, que falou sobre a validade jurídica do contrato de trabalho assinado digitalmente. Você também pode acompanhar esta entrevista pelo canal do TRT no YouTube e pelo próprio portal do TRT. E não deixe de acompanhar mais notícias da Justiça do Trabalho em Goiás, pelas redes sociais, pela rádio web e pelo portal. Até a próxima semana. Muito obrigada.